Galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão usando álcool em gel? Estão usando máscara? Estão fazendo distanciamento? Juntos a gente vence essa pandemia. Hoje, no Gradativamente, a gente vai continuar todo o processo de construção da história da América. A gente vai continuar na ideia da América portuguesa e hoje vai falar um pouquinho mais sobre o ciclo do ouro. Ciclo que acabou trazendo tanto progresso, crescimento, desenvolvimento, organização do nosso território. Vamos lá. Bom, tudo começa no Brasil no início do século XVII, quando eles começam a encontrar ouro pelo nosso país. A gente vai perceber o aumento da imigração portuguesa ao território brasileiro para fazer o quê? A exploração do ouro. Mas o que acontece? Não era tão fácil assim, porque lá em Portugal a gente tem a consolidação do Estado Nacional Português de fato. Tudo isso vai acontecer por causa do rei Dom José I. Ele vai ser um rei que diretamente vai perceber que ele não pode ser tão absolutista, que ele não pode ser tão autoritário com as pessoas. Então ele coloca o Marquês de Pombal como seu primeiro-ministro. Colocando ele como seu primeiro-ministro, ele vai fazer toda a reorganização do Estado português. E ele vai fazer todo o processo de crescimento e politização do Estado. Um dos fatos mais importantes é que a gente vai ver que conforme a mineração vai avançando no Brasil, a gente vai implementando novos impostos. O primeiro imposto que vai ser colocado vai ser o quinto, que vai ser 20%, quer dizer, 20% de todo o ouro extraído seria retirado na casa de fundição. O ouro seria quintado, datado e marcado. A gente vai perceber que a captação vai ser o segundo imposto. E a gente vai vendo que gradativamente, para fazer todo esse processo de fundição de ouro, antes o ouro era levado a Portugal. Agora ele vai ser feito no Brasil, com a instalação das casas de fundição. Isso vai levar a uma das primeiras revoltas nativistas da história do Brasil. O que é uma revolta nativista? É uma revolta nativa dos colonos contra a opressão e contra o controle. E isso vai ser a revolta de Vila Rica, em 1720, por Felipe Melo. Felipe Melo não era o grande líder da Revolução, mas ele era um dos homens que mais dava a cara a tapa e criticava muito o sistema. Não é à toa que foi enforcado e posteriormente esquartejado também. Olha só que bela ideia alguém teve aqui, né? E aí o que acontece? Com o Marquês de Pombal fazendo reestruturação do Estado português, a expulsão dos jesuítas vai ser algo fundamental. Por que vai ser fundamental? Porque os portugueses começaram a dizer que os jesuítas estavam construindo um império dentro do Império Português. Mas se você parar para pensar, os jesuítas vieram para a América, fizeram o processo de catequização, docilização e domesticação dos indígenas, mas para quê? Para trocar conhecimento, para conseguir obter conhecimentos regionais, como as drogas do sertão. Castanha do Pará, Guaraná, babosa, aquela que vem no cabelo, babosa, e tudo isso começou a ser muito exportado pela Igreja Católica dentro da ideia da Companhia dos Jesuíta. Ela vai ser expulsa do Brasil e diretamente a gente vai começar a perceber que o Estado português começa com essa ideia de despotismo esclarecido com o Marquês de Pombal e Dom José I a colocar as primeiras corporações de ofício educacional no Brasil. A gente vai ver que posteriormente a esse processo do ouro que está indo tudo tão bem para Portugal, eles encontram o quê? Diamantes. Quando os portugueses encontram diamantes na região de Diamantina, simplesmente a economia dos diamantes vai a pico no exterior. Porque Portugal começa a exportar diamante de um jeito que quer sanar suas dívidas. Portugal está numa boa, mais ou menos está numa boa. Por quê? O açúcar está em queda no Nordeste. Não é porque os holandeses foram expulsos do Brasil que a gente parou de produzir açúcar. A continuidade da produção açucareira é uma das grandes características nossas. O açúcar é um dos grandes produtos do Brasil. A gente vai ver que com a queda do açúcar, a exploração de diamantes e o ouro, as pessoas começaram a perceber, opa, tem muito imposto. E aí começa a ideia de desviar dinheiro da coroa portuguesa até certo ponto. Uma das grandes ideias que o Brasil tem e sempre pensou é, estamos sendo explorados. E realmente estávamos sendo explorados. Com a retirada do quinto e da captação, que seriam 17 escravos, ou 17 gramas de ouro por pessoa que trabalha numa mina, o Estado português arrecadava um dinheiro monstruoso. E aí, posteriormente, eles vão implementar a finta, que vai ser quando o município aurífero tem que pagar uma taxa para continuar fazendo o processo de exploração. E a população começa a perceber, se eu não levar o ouro para fundir, o que acontece? Ué, tecnicamente nada, se ninguém descobrir.
E isso vai trazer para a gente a ideia de burlar a fundição, por quê? Burlando a fundição, nós temos a possibilidade de pagar nossas contas sem ser com ouro fundido, com ouro legal. Nós podemos ter descontos, nós podemos enriquecer uns aos outros, nós não precisamos declarar essa riqueza. Só que o governo português começou a perceber isso, e então ele começa a reforçar a fiscalização, impondo uma nova companhia, os Dragões das Minas. Esses são as pessoas que ficavam sentados lá, olhando, enquanto o cara estava tirando o ouro. Estão tirando o ouro. Isso aí, tira mais ouro, bebê. E aí o que acontece? Tudo isso vai fazer com que haja um aumento e um poder maior de controle estatal. Dragões das Minas é uma posição que é pouco falada, mas tinha uma pessoa muito importante na história, chamado Joaquim Silvério, ou Tiradentes, que era um dragão da mina. Olha que interessante. E por isso mesmo, essa ideia de burlar a fiscalização, Portugal está numa nice, está numa tranquilona economicamente, faz com que a ideia de mobilidade social seja de fato implementada no Brasil. Porque muitos que vieram no início da colonização e no processo de descoberta do ouro, vieram para explorar ouro, eram aventureiros. Mas todo mundo conseguiu? Não, nem todo mundo conseguiu. Porque para você conseguir explorar ouro, você precisava diretamente do apoio das intendências das minas, que era o órgão que regulava a exploração de ouro. Se você não tivesse conhecido ali um chegado, um cara que pudesse te ajudar a conseguir uma mina, adivinha, você não conseguia. Mas você faria o que então? Você vai para a questão do comércio, você vai trabalhar em infraestrutura, você começa a trabalhar de tropeiro, você começa a fazer com que haja um crescimento econômico dentro da colônia. Por quê? Os tropeiros vão levar o gado vai servir de alimento para a população que está fazendo a exploração do ouro. Essa exploração está gerando impostos, que está enriquecendo a coroa portuguesa. Percebeu como é que é um esquema bem simples? E tudo isso se dá na Constituição da Sociedade Colonial Portuguesa, ou Luso-Brasileira. A gente vai ver aqui a elite no topo, como sempre, a Igreja Católica, os clérigos em segundo lugar, homens livres e os escravos na base disso tudo. Por quê? Porque eles que vão fazer o trabalho pesado. Quando o açúcar começou a ter queda, começou a ter mão de obra oriunda no Nordeste. E esses escravos foram enviados para a região de Minas Gerais, aumentando o tráfico interno. A gente vai ver que, na questão do ouro, vai haver uma queda da extração do ouro. Por quê? Você vai tirando da parte mais fácil. Tem ouro embaixo? Tem. Só que fica mais complexo você tirar. Você precisa remover pedras, você precisa batear mais, você precisa fazer processos que garantam a maior quantidade de ouro na extração. Com altos impostos, queda na extração e dificuldade econômica, adivinha o que acontece? Uma crise. Uma crise sem precedentes, porque o ouro já está começando a diminuir a quantidade dele. Os diamantes são exploração real. Ninguém tinha autorização para explorar diamante a não ser a coroa portuguesa. E aí, gradativamente, a cultura barroca, que floresceu no início do século XIX, com arquitetura, com pintura, com questão de arte sacra, gradativamente começa a chegar no seu fim. E assim a gente vai vendo que os pensamentos iluministas, que começaram a influenciar a ideia geral de anti-absolutismo na Europa, que acabou chegando na América, ela vai chegar em 1789, no mesmo ano da Revolução Francesa, crianças. Isso é uma coisa intencional? Não. Isso é uma coincidência? Talvez. Mas percebe o movimento. A Inconfidência Mineira eram as elites que estavam financeiramente endividadas e não tinham como pagar mais. Por que eles não tinham como pagar mais? Porque simplesmente a queda na extração tinha atingido a todos. E aí o que acontece? Os filhos dessa elite faziam o quê? Alguns eram médicos, outros eram poetas, arquitetos, percebe? Eles trabalhavam no processo e na estrutura do Estado, da colônia. Só que eles tiveram uma ideia. Como eles iam estudar fora do país, eles simplesmente chegaram a uma ideia muito simples. Vamos libertar Minas Gerais. Os Estados Unidos já se libertou em 1776. Se a gente libertar Minas Gerais, a gente não precisa pagar o que está devendo. Essa foi a grande ideia dos filhos. E Tiradentes? Tiradentes, como eu disse, ele era um dragão da mina, ele era um funcionário público, ele era uma pessoa simples. Ele acabou levando toda a culpa geral por todo esse processo. E posteriormente a gente vai construir uma ideia de identidade de memória de Tiradentes. Sente só, Tiradentes foi um herói ou ele foi um bode expiatório?
Se você parar para analisar, todo mundo fala, Tiradentes foi um herói. Mas herói? Ele até 1889 era considerado inimigo e traidor do Império. Por quê? Ele fez todo um processo de inconfidência. O que significa uma inconfidência? Significa uma traição. Eles estavam querendo trair a coroa portuguesa para pegar a parte mais rica da colônia e ficar para eles, fazer sua independência. E aí o que acontece? Tiradentes acaba caindo como bode expiatório nessa história porque ele vai ser o único que não vai ter recursos para sediar uma defesa. E todos os outros inconfidentes serão degradados para outras partes da colônia dentro do Brasil e alguns além mar, fora do Brasil. Alguns vão para a África. Para você perceber como era importante. Não era importante. A questão de você manter os filhos da elite vivos era importante. Eles foram degradados para o Pará, para o Rio Grande do Sul, para a Bahia, para o Maranhão, outros para a África. E o Tiradentes, que não tinha um pai rico? O pai dele não pôde ajudar ele. O que aconteceu com o Tiradentes? Enforcado, esquartejado. Tiradentes era um herói? Talvez sim, talvez não. Talvez foi um bode expiatório? Talvez sim, talvez não. Só que Tiradentes, historicamente, é uma figura que foi construída e hoje nós desconstruímos. Bom, espero que vocês tenham entendido que a gente falou hoje sobre a questão econômica, o processo de crescimento, e eu gostaria de deixar 3 pontos extremamente importantes nessa aula. Primeiro ponto, a descoberta do ouro e o aumento da imigração para o Brasil. A segunda, a questão da mobilidade social. Por quê? Aqueles que vinham, nem todos que vinham, conseguiram trabalhar diretamente no processo de extração do ouro. E todos eles fizeram um processo de urbanização e aumento da estrutura da nossa colônia. E o terceiro ponto é que, diretamente, você tem que perceber que a sociedade colonial luso-brasileira é muito similar à sociedade colonial hispânica. Por quê? Nós temos uma elite, nós temos homens livres, nós temos a igreja, nós temos escravos. Como você pode perceber, é a mesma receitinha na América inteira. Só que cada receitinha tem as suas particularidades. Tá bom, gente? Se você curtiu, curte pra gente. Se você gostou, comenta pra gente. Se você amou de verdade, compartilha pra galera geral, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí.